temos também oportunidades de participação na investigação desde o início da licenciatura. Portanto, os nossos estudantes podem participar em equipas de investigação em vários contextos e daria aqui também destaque ao nosso laboratório de neurociências, onde muita investigação é feita já com a participação direta dos nossos estudantes de licenciatura. Por último, embora estejamos num momento em que estas questões sejam um bocadinho mais difíceis de pensar, temos também uma forte ligação à internacionalização, seja com os clássicos períodos de mobilidade Erasmus, seja também com a presença de estudantes internacionais ou docentes internacionais que nos visitam e, portanto, a internacionalização acontece. Até a pandemia acontecia com mobilidade física e, neste momento, ela pode na mesma acontecer com a participação dos nossos parceiros através, por exemplo, de presenças em aulas ou conferências online. Estamos a viver um momento único e termino aqui com uma mensagem muito focada naquilo que foi a nossa experiência desde março deste ano e aquilo que está a ser a nossa preparação do próximo ano letivo, e é um momento único para todos. A FEP, tal como foi capaz de responder de um dia para o outro à lecionação online, tivemos que suspender a atividade letiva e presencial e transformar todo o nosso ensino em ensino à distância. Estamos, obviamente, muito atentos e empenhados em preparar um início de ano letivo 2020-21 com o melhor do ensino presencial, com segurança, e com o melhor do ensino à distância, e, portanto, será esse o nosso panorama de trabalho no primeiro semestre, pelo menos do próximo ano letivo. Conto ver-vos a todos em setembro, presencialmente com uma máscara ou virtualmente através de sessões que teremos para acolhimento dos nossos novos estudantes, e que desejo que escolham a nossa faculdade e que façam o vosso percurso de formação em Psicologia aqui connosco. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e estamos disponíveis para o esclarecimento de todas as dúvidas que possam ter. Muito obrigada, professor Pedro Dias. Deixe-me que lhe diga que continuam a entrar pessoas para esta sessão, o que é muito bom. Bem-vindo, quem acabou de chegar. Acabámos de ouvir o nosso diretor da Faculdade de Educação e Psicologia, o Sr. professor Pedro Dias. Eu agora, antes de passar a palavra à professora Catarina Ribeiro, que é responsável pela licenciatura em Psicologia, permitam-me que vos coloque rapidamente uma breve questão. É uma questão muito rápida, que vos vai aparecer rapidamente também na vossa sessão Zoom. Têm 1 minuto para responder e, se calhar, ficamos a conhecer um bocadinho melhor cada um. Ora, vamos lá ver se eu consigo fazer isto. 1, 2, 3. Aqui está ela. E a pergunta é, por que está a pensar na licenciatura em Psicologia? Ora, vamos lá. Porque sempre quis, porque acha giro, porque gosta de tentar perceber as pessoas, porque quer entender-se, ou ainda não está certo de se quer Psicologia? 1, 2, 3. Vamos lá votar. Vamos. Vamos, já estão quase todos, estão bastantes a votar. Que giro. Eu já vos vou mostrar as respostas. Vão ver que é divertido. Muito bem, força. Força, só mais um esforçozinho. Muito bem, faltam o quê? 20 segundos para termos a nossa votação completa. E, muito bem, temos as respostas, vou mostrar-vos. Ora bem, ganhou a vertente porque gosta de tentar perceber as pessoas, seguido do porque sempre quis, e finalmente julgo que ainda temos participantes que ainda não estão certos de querer Psicologia. Professora Catarina, será um bom mote para lhe passar a palavra? Quer fazer o favor de agora usar da palavra? Olá, boa tarde. Boa tarde
a todas e a todos. Obrigada, Maria, obrigada ao professor Pedro Dias e, acima de tudo, obrigada a todas as pessoas, todos os estudantes, todas as pessoas que nos estão aí a ouvir e que se inscreveram neste Open Day virtual da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa no Porto. Eu penso que o professor Pedro já apresentou a Faculdade de Educação e Psicologia com muito, enfim, com muito detalhe dentro daquilo que o tempo lhe permitiu e com as principais vertentes que nós temos na faculdade do ponto de vista do ensino, da investigação e das oportunidades. Eu tinha muita vontade de vos dizer algumas coisas enquanto coordenadora da licenciatura e também enquanto psicóloga e enquanto ex-estudante de psicologia. Quando eu quis estudar psicologia tinha a idade de alguns de vós, era mais nova do que outros, provavelmente, mais velha também, mas aquilo que a minha resposta, se eu tivesse aqui a responder ao quiz, era porque sempre quis e porque gostava de perceber as pessoas e de facto eu nunca me desiludi. Nunca me desiludi com a minha escolha, mas desiludi muitas vezes com algumas cadeiras que tive na faculdade, com algumas coisas que entretanto percebi que não sabia muito bem, etc. Entrar para a faculdade ou fazer um curso de psicologia, e eu vou-vos dizer isto, eu não consigo falar de ser psicólogo e de ser professor de psicologia sem vos transmitir a paixão que eu tenho pela minha profissão. Os meus colegas que estão aqui sabem que esta é a minha profissão de eleição. Eu acho que é a profissão mais interessante que eu poderia ter e estou muito contente por ter feito esta escolha. E quando vocês estão aí desse lado na dúvida sobre o que estudar, é importante que vocês vão estudar uma coisa que gostam de estudar. Isto parece um lugar comum, mas não é. Nós às vezes pensamos, vamos para um curso porque temos saídas aqui e ali, vamos para um curso porque alguém nos falou bem, mas nós não sabemos muito bem o que é. Informem-se, é importantíssimo que vocês fiquem ou não connosco, que estejam a participar nestes eventos. Daqui a pouco já vão ouvir a Mariana e a Sara, que estão mais próximas desta escolha, porque a fizeram há muito pouco tempo, e eu queria vos falar um bocadinho do que é estudar psicologia na Católica. Eu costumo dizer isto e digo sem problema nenhum, se eu tivesse agora de tirar um curso, eu quando olho para o plano das unidades curriculares e quando falo com os meus colegas sobre aquilo que nós ensinamos, sobre aquilo que eles ensinam, o professor Pedro que está aqui, a professora Lourdes que faz parte da direção para a vertente do ensino, já me ouviram dizer isto muitas vezes. Eu tinha vontade de fazer este curso outra vez, tinha vontade de ir às aulas dos meus colegas e de fazer os testes e os trabalhos e tudo. Como é que é estudar na Faculdade de Educação e Psicologia? E agora vou falar um pouco enquanto coordenadora da licenciatura. Vocês estarão, quem ficar a estudar connosco numa universidade que toda a gente conhece pelo seu prestígio e estarão numa universidade, num campus universitário que tem várias outras faculdades e conhecem vários colegas de outras áreas científicas, de outras áreas de estudo. Isto por si só é, do meu ponto de vista, uma vantagem não só para o nosso crescimento pessoal, como também para o nosso crescimento enquanto profissionais. É importante que vocês percebam também que quando escolhem estudar na Católica estão a ter um conjunto de oportunidades, algumas que o professor Pedro também já referiu, que não se cingem às aulas. As aulas são feitas, e agora vou falar um bocadinho mais no ensino, são feitas de uma forma um pouco diferente daquilo que acontece no ensino secundário, daquilo que acontece noutras faculdades, para as pessoas que frequentaram já outros cursos e que nos poderão estar a ouvir. Nós tentamos que as práticas pedagógicas, que as estratégias de ensino sejam altamente inovadoras, que sejam muito próximas do terreno. O professor Pedro Dias falou no serviço comunitário, eu
falo não só no serviço comunitário, como também no modelo de service learning, a aprendizagem em serviço, em que vocês vão aos sítios, conhecem as pessoas com quem vão trabalhar, falam com outros profissionais, enfim, as aulas tendem a ser muito dinâmicas e nós conseguimos manter esse dinamismo muito por via da implantação que temos e dos contactos que temos também dentro da comunidade. Não queria alongar-me muito, queria dizer-vos apenas também que é muito importante para quem está a pensar o que é que vai acontecer quando se inscreve num curso neste momento em que estamos todos com tantas dúvidas sobre o nosso futuro imediato. É importante termos algumas certezas ou ter pelo menos alguma segurança do que é que pode acontecer. Aquilo que eu vos queria dizer sobre isto estamos num contexto de pandemia, o professor Pedro disse que nos adaptámos rapidamente, é verdade, aconteceram todas as aulas, a Mariana e a Sara poderão falar sobre isto, e aquilo que no futuro irá acontecer é garantir na mesma que os nossos alunos estão em segurança, na sua saúde e que terão a melhor formação possível, e isto obriga-nos a fazer alguns ajustes, a termos também flexibilidade para irmos respondendo àquilo que são as exigências da sociedade e deste particular momento difícil que estamos todos a atravessar. Algumas aulas vamos fazer presencialmente, cumprindo todas as normas, e algumas aulas vão acontecer online. Eu acredito que as aulas online sejam dentro da Faculdade de Educação e Psicologia, tenham um cariz um pouco diferente daquelas que a maior parte das pessoas conheceram no ensino à distância, no ensino secundário. Não estou a dizer que são melhores ou que são piores, aquilo que estou a dizer é que, tipicamente, os professores da Faculdade de Educação e Psicologia têm, enfim, alguma formação, quanto mais não seja pela sua formação de base, para ajustar os conteúdos e a lecionação, a transmissão destes conteúdos de uma forma online, na plataforma online, de uma forma que seja agradável, entusiasmante e pedagogicamente muito eficaz. Eu estou disponível sempre para aquilo que vocês entenderem que é necessário. Eu estou a tentar responder individualmente a cada e-mail que as pessoas mandam para pedir mais informações. Vou deixar aqui no chat, se calhar eu pediria à Maria para depois o fazer, para de alguma forma reforçar o site onde estão disponíveis todos os elementos para as candidaturas. Estamos sempre online deste lado, ou seja, nenhuma pessoa fica sem resposta. Gostava muito também de vos dizer que estamos muito disponíveis para esclarecer dúvidas que tenham a ver com as candidaturas, mas também sobre outros aspectos da faculdade, e nomeadamente sobre bolsas de mérito, sobre questões que tenham a ver com as provas de ingresso, enfim, com outras situações, maiores de 23, pessoas que já têm outro curso, pessoas que vêm de outros cursos para aqui, e portanto o meu e-mail vocês conhecem, penso eu, a maior parte das pessoas se calhar já trocou e-mails comigo a propósito do interesse que manifestaram na faculdade, e eu peço à Maria que deixe na mesma o meu e-mail e estarei aqui sempre disponível para vocês, e acreditem, estudar psicologia é maravilhoso. Muito obrigada, professora Catarina. Eu sei que quer dar a palavra à Sara e à Mariana. Sim, desculpem, eu queria dar a palavra à Sara e à Mariana. A Sara e a Mariana são nossas alunas. A Mariana é aluna do primeiro ano da nossa licenciatura, ou seja, entrou para a faculdade em setembro, mais ou menos por volta desta altura, devia estar a pensar mesmo que vocês, ou outras coisas, ela vos dirá. Portanto, está a completar agora o primeiro ano da licenciatura e
a Sara acabou a sua licenciatura e está connosco no primeiro ano de mestrado. Eu, se calhar, ia passar a palavra à Mariana, primeiro. Olá a todos. Pronto, eu sou a Mariana, sou, como a professora Catarina disse agora, do primeiro ano, acabei agora o primeiro ano da licenciatura em Psicologia, na Católica, e pronto, ainda há um ano atrás estava na mesma posição que vocês, a pensar o que é que queria seguir e o que é que achava que fazia sentido. Sempre tive um interesse muito grande por Psicologia, portanto, sempre pensei que ia querer estudar o comportamento humano e a pensar também na profissão, que é querer ajudar as pessoas. Sempre tive um grande interesse nesta área. E depois de perceber que era a psicologia que eu queria, tive que avaliar, pronto, em que universidade é que ia querer tirar o curso. Acabei por decidir ficar no Porto e depois fui tentar investigar um bocado sobre como é que era o curso na Universidade Pública e como é que era na Católica. E acabei por escolher a Católica por livre vontade, porque senti que era um ensino mais prático do que o que era oferecido na Faculdade Pública e, para além disso, senti que haveria uma maior proximidade dos professores para com os alunos, que era uma coisa que eu também procurava no curso. Pronto. A partir daí, depois de ter escolhido o curso, gostei imenso deste primeiro ano, embora o segundo semestre tenha sido um bocadinho diferente por causa das condições em que nos encontramos, mas gostei imenso deste primeiro ano por diversas questões. Em primeiro lugar, senti-me logo super bem acolhida nos primeiros dias, senti uma grande disponibilidade por parte dos professores em ajudar-nos naquilo que fosse preciso, e depois senti que eram profissionais excelentes e acho que não podia ter feito uma melhor opção. Em relação às cadeiras, achei interessantíssimas, embora tenha vários colegas que tenham ficado algo desanimados com o primeiro ano. Costumo dizer-se no curso que o primeiro ano é um bocadinho mais chato, porque lança-nos às vezes umas bases teóricas para o resto do curso e muitas vezes não é bem aquilo que uma pessoa está à espera, mas acaba por depois tudo fazer sentido uns anos mais tarde. Se calhar a Sara depois vai conseguir falar convosco melhor sobre isto. Mas embora tenha tido cadeiras muito distintas entre si, acho que isso também é um ponto positivo, ou seja, embora tenham sido cadeiras que se calhar nós não conseguimos ver logo a aplicabilidade prática na área da psicologia, acho que são interessantíssimas e que nos vão dar bases muito importantes para o nosso futuro. Eu acho que o facto de termos estas cadeiras também não necessariamente relacionadas com a aplicabilidade prática da psicologia também é interessantíssimo. E para quem gosta de várias áreas, eu acho que é uma ótima opção também. Claro que devemos optar por este curso se efetivamente gostarmos, tivermos gosto pela disciplina e se nos vimos no futuro como psicólogos, mas também acho que é interessante para quem gosta de diversas áreas, porque temos cadeiras desde as ciências, como a biologia ou as neurociências, como também temos cadeiras, isto falando do primeiro ano, não é? Como a estatística, que é mais relacionada com a matemática, ou como a epistemologia, que está ligada à filosofia, ou ainda com a área da psicologia em si, como é o caso da história da psicologia. Pronto. Depois, senti que o ensino das cadeiras no nosso curso era mais prático, porque nós
desde o início somos incentivados a contactar uns com os outros, seja através de incentivos a trabalhos de grupo, roleplays, que era uma coisa que nós fazíamos numa cadeira do primeiro semestre, em que fingíamos estar numa consulta de psicologia clínica e aprendíamos técnicas de comunicação interessantes. Tivemos também a oportunidade de aprender novas técnicas de escrita, por exemplo, de relatórios, ou aprender a escrever um artigo. E eu já digo-vos que já no primeiro ano fiz uma investigação para uma disciplina, o que é algo interessantíssimo e que não sei se há muito mais faculdades a oferecerem-nos esta oportunidade. A maior parte das cadeiras temos uma parte teórica e uma parte prática e eu acho isso muito mais interessante. Podemos na prática aplicar aquilo que aprendemos em teoria e muitas vezes também aprendemos muito com a prática e também, por exemplo, competências de trabalho de grupo que são essenciais também para o nosso futuro como profissionais. Ok, depois queria também falar sobre a questão do ambiente entre alunos. Pelo menos no meu curso é muito bom, as pessoas dão-se bem. Somos 70 alunos, mas eu sinto que há uma facilidade em os alunos poderem participar nas aulas e também há essa abertura dos professores, os próprios professores incentivam-nos a participar, o que é excelente também. Porque permite-nos ter aulas mais dinâmicas, como a professora Catarina Ribeiro há bocado também falou. Sinto que há esse esforço por parte dos professores em termos de aulas mais dinâmicas e fazer-nos aprender não só através do típico de ditar a matéria, mas sim através de uma interação constante e também uma preocupação muito evidente por parte dos professores. Pronto. Acho que queria terminar por dizer que nem sempre, durante este ano que tive, não tenho uma grande experiência, mas durante este ano que tive, nem sempre estive motivada, nem sempre estive super entusiasmada por estudar, mas a verdade é que numa retrospectiva gostei imenso e voltava a fazer tudo de novo. E acho que é importante também uma pessoa ter esta visão de que nem tudo é completamente ideal, especialmente no primeiro ano, que é um ano teórico e é o ano de arranque na faculdade, mas acho que se nos formos lembrando que é isto que gostamos realmente e se também procurarmos estar envolvidos e mesmo com as dinâmicas que nos oferecem, como, sei lá, assistir a palestras ou participar em investigação, como foi falado há bocado, como o professor falou há bocado, se fomos estando envolvidos e se procurarmos também retribuir e dar como alunos aquilo que os professores nos procuram transmitir, acho que tem tudo para correr bem. E claro, se gostarmos da área da psicologia. Acho que é isto que tenho a dizer. Só mais uma coisa, para quem vem de humanidades, vem agora do secundário, vem de humanidades e está preocupado com a questão das ciências e não sei o quê, digo-vos que é fazível, porque eu também vim de humanidades e consegui perfeitamente fazer e estudar as cadeiras de ciências. Portanto, acho que é isto que quero dizer. Obrigada. Muito obrigada, professora Catarina. Obrigada, Mariana. Eu estava aqui a ouvir-te e estava a pensar, quando convidei a Mariana esqueceu-se de dizer uma coisa, mas nós temos um conselho pedagógico que no fundo tem representantes dos alunos de cada ano e representantes dos docentes também, em que se debatem coisas que depois a Mariana, se vocês tiverem curiosidade, também pode... Claro, eu esqueci-me de dizer, mas eu estou perfeitamente disponível para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Com a minha pouca experiência, se calhar posso ajudar com alguma coisa. Sim, obrigada, Mariana. Eu estava aqui a ouvir a Mariana e quando eu liguei à Mariana para
para a convidar para estar neste momento, disse-lhe apenas, aliás, como disse à Sara, vamos fazer um Open Day, este ano, por razões que toda a gente conhece, vai ser um Open Day online, e a Mariana disse, professora, mas o que é que é suposto eu fazer? Eu disse, Mariana, olha, eu não fala sobre o que é que tem sido a tua experiência de ser estudante na FEP, e não disse mais nada, e entretanto estou aqui e a Mariana acho que disse tudo aquilo que eu gostava de ouvir se tivesse. Ainda bem, fico contente, professora. Disse tudo aquilo que eu acho que precisaria de ouvir se estivesse a pensar candidatar-me a um curso, quer ficasse nesse curso, quer fosse para outro, desde as questões do primeiro ano, é verdade, a Mariana colocou aqui muito, falou dessa questão, às vezes nós entramos para um curso a pensar que só vamos estudar uma coisa e depois percebemos, e ainda bem, que para estudar um assunto temos que ir compreender tudo aquilo que está à volta, e portanto Mariana, muito obrigada, acima de tudo pela tua genuinidade e pela forma tão pessoal e tão verdadeira como tu expões a tua experiência, muito obrigada mesmo. Obrigada. E passaria agora a palavra à Sara, a quem também muito agradeço pela disponibilidade para estar aqui, ainda mais numa altura de avaliações, tal como a Mariana, não é? Os exames estão a decorrer neste momento. Muito obrigada, Sara. Nada, professora, obrigada eu. É com muito gosto, estou aqui para partilhar a minha experiência, neste caso na licenciatura, que terminei no ano passado, portanto acho que faz sentido começar pelo início. E, portanto, mais ou menos para esta altura, eu já estava um bocadinho decidida em relação ao curso, que seria Psicologia, e um bocadinho pela razão, tal como tinham dito na primeira pergunta que foi feita, um bocadinho porque eu gostava de perceber as pessoas, sou uma pessoa que gosta muito de observar o outro, estar muito atenta ao detalhe, e foi algo que então incentivou-me de facto a ir estudar Psicologia. No que diz respeito à minha escolha da universidade, vou contar aqui uma pequena história, mais ou menos. Basicamente, então, na minha primeira fase de exames não correu como era suposto. O meu objetivo, tinha criado uma ideia que queria estudar em Braga. Não me perguntem porquê, porque eu mal fui a Braga, mas foi uma ideia que criei desde que entrei no secundário, e portanto a primeira fase não tinha corrido muito bem e eu queria assegurar de facto a minha entrada na universidade. Então decidi inscrever-me na mesma numa universidade privada. Neste caso, quando fui ver todas as opções, de facto a Católica distingue-se pelo prestígio que tem, pelo seu nome, então não hesitei em inscrever-me na Católica. Aquilo que acontece é que a segunda fase correu muito bem dos exames, no entanto só ia ingressar, não é? Só ia concorrer no final de setembro. E a universidade aqui da Católica, a FEP, as aulas começam no início de setembro. Então, como eu não era certo que eu iria entrar, neste caso, na faculdade do Minho, então eu decidi ir na mesma, as primeiras 3 semanas para a FEP, e quando saíssem então os resultados da segunda fase, mudaria então para a pública. Contudo, na verdade, quando eu comecei a estudar na FEP, tenho a dizer que bastaram de facto 3 semanas para quase como conquistar e perceber que de facto era ali que eu queria permanecer, e era aqui na FEP que eu queria de facto estudar Psicologia, e hoje estou no meu 4º ano, penso que foi a melhor decisão a nível de estudante até agora que podia ter feito, por várias razões. Desde o início há um acolhimento muito grande pela parte de todos os docentes, da direção, um acolhimento, há uma preocupação em de facto fazer sentir que cada aluno é um aluno, ou seja, não é... falavam muitas vezes amigos que já estavam na faculdade que sentiam que era só mais um que iam para a aula, que era uma aula, um auditório com 150 pessoas e que o professor simplesmente ia para lá debitar a matéria e que não sabia os nomes, não sabia quem é que era quem. E de facto isso na FEP não acontece. Há essa proximidade com os docentes que, tal como a professora Catarina tinha referido anteriormente, acho que mesmo no ensino universitário o foco não deve ser só as disciplinas, não deve ser só aprender modelos, não deve ser só aprender matéria, mas também todo um crescimento pessoal,
que resulta um bocadinho da comunicação e da proximidade com os professores, e portanto isso é algo que de facto destaca aqui muito na universidade, há muita proximidade com professores. Para além disso, mais coisas que me interessaram e que me fizeram ficar na Católica. Existe, por exemplo, um programa da tutoria, em que basicamente um professor fica como nosso tutor e que nos acompanha ao longo da nossa licenciatura e também no mestrado. No meu caso, eu fui acompanhada por uma professora, a professora Maria Raul Xavier, durante toda a minha licenciatura. A tutoria foca-se um bocadinho na parte de ter um acompanhamento ainda mais individual. Eu costumava ter 2 reuniões com a professora por semestre, por minha iniciativa, mas se houver a necessidade de haver mais, os professores estão completamente disponíveis. E uma coisa que de facto eu senti que havia essa proximidade e preocupação é que eu não sou do Porto e portanto eu tive que arranjar um quarto, e então eu lembro-me que logo nas primeiras semanas a professora teve uma reunião comigo, também preocupada se eu já tinha arranjado um quarto, se estava a ter dificuldades. E portanto isso é um dos exemplos que de facto demonstra essa preocupação que a FEP, todos os docentes, a direção tem para cada aluno. Outro exemplo que eu também posso partilhar da minha experiência é, por exemplo, a Associação de Estudantes. A Associação de Estudantes já existe há alguns anos, e eu acho que, tal como referi há um bocadinho, a atividade, o estar na faculdade não deverá ser só focado em modelos e matéria. Acho que todas as experiências também nos ajudam a crescer em vários níveis. E neste caso, eu desde o primeiro ano que faço parte da Associação de Estudantes, este ano também estou presente, e a Associação de Estudantes, lá está, é a Associação dos Estudantes, ou seja, são os estudantes que são responsáveis por puxar, por desenvolver a associação, e portanto para mim é muito importante eu estar na associação, porque de facto é quase sentir o peso na responsabilidade de que eu tenho que trabalhar e tenho que fazer para que isto aconteça. Para além disso, permite de facto conhecer muitos estudantes de todos os anos e que nos vão dar conselhos. Por exemplo, eu lembro perfeitamente do meu primeiro ano, entrei e numa das primeiras reuniões que tivemos, todos estavam disponíveis para dar, por exemplo, apontamentos, darem dicas de como fazer uma cadeira, etc. E, portanto, acho que também é muito importante preocuparem-se, no caso de ficarem na Católica, claro, em experimentarem, em terem essas experiências. Outra experiência que eu tive é que eu fiz voluntariado. Neste caso eu fiz no Centro Social da Foz do Douro. Gosto muito de crianças e portanto achei que também seria interessante fazer voluntariado. Neste caso foi com crianças do pré-primário durante um ano. Também é uma ótima experiência, porque mais uma vez faz-nos crescer muito a nível pessoal, e que eu acho que é fundamental no nosso futuro enquanto profissionais. Agora, um bocadinho sobre as cadeiras. Então, das primeiras coisas que eu vi quando escolhi a universidade foi o plano curricular, e foi algo que me agradou. Primeiro porque eu dizia que gostava de ir para a psicologia, mas não tinha muito bem noção de quais eram as áreas que existiam, que existia a educação, que existia a justiça, que existiam os recursos humanos, e portanto aquilo que eu me apercebi de facto é que a FEP também aposta num plano curricular muito diversificado e com o objetivo de dar as bases completamente necessárias para o futuro, e eu nisso estou totalmente de acordo. Eu neste momento já estou no meu primeiro ano de mestrado, e de facto sinto que tive todas as bases necessárias para então ingressar no mestrado e também no futuro, no meu percurso profissional. Portanto, assim um bocadinho em jeito de resumo, aquilo que eu aconselho, olhando agora um bocadinho para trás, e alguém que já vai para o último ano,
Isto passa muito rápido, de facto. Eu sinto um bocadinho aquele sentimento de casa com a FEP. Acho que toda a gente, todos os estudantes que estudam na FEP, na Faculdade de Educação e Psicologia, sentem isso, porque de facto há muita proximidade com os professores, há um ambiente muito agradável, e sentimos que de facto não somos só mais um que andamos lá, que cada um tem um seu papel, por assim dizer, e a sua importância. E portanto, os meus conselhos é que de facto, se gostarem mesmo de psicologia, podem apostar de facto na universidade, pela proximidade que existe com os professores, pelo ensino que de facto é excepcional. Posso falar um bocadinho do exemplo aqui na situação com o Covid, em que de facto de um dia para o outro tivemos que ir para as casas. E de facto aqui na FEP foi excepcional a rapidez com que foi arranjada uma estratégia. De facto não nos faltaram as aulas, posso dizer que não todas as aulas que eram supostas acontecerem, aconteceram. E agora lembro-me uma coisa que acho que também será impertinente, pelo menos eu para mim preocupava-me sempre muito com a parte prática, o conhecer como é que é bom saber a teórica, mas também como é que temos sempre curiosidade para saber como é que é na prática. E uma coisa que a Católica aposta e que acho que é muito bom, e se calhar não há assim faculdades que o fazem, é dar-nos a oportunidade de, por exemplo, ir ao terreno. Há um projeto que é o Zoom, neste caso decorre no 3º ano, em que, por exemplo, nós vamos a diferentes áreas com profissionais, não é? Com psicólogos, para perceber de facto aquilo que eles fazem no seu dia-a-dia, quais é que são de facto as suas tarefas, sendo isso também uma grande oportunidade para de facto observarmos no terreno os diferentes papéis que enquanto psicólogos podemos ter. E portanto, se assim escolherem, acho que posso quase garantir que vai ser uma ótima viagem aqui na Católica enquanto estudante. E qualquer dúvida que tenham ou se queiram que eu fale algo mais detalhadamente, eu estou disponível. Obrigada. Muito obrigada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o rosto, porque tudo isto é feito de rostos que falam na primeira pessoa sobre a licenciatura em Psicologia e por isso, naturalmente, muito obrigada à professora Catarina, muito obrigada à Sara, muito obrigada à Mariana. Acho que foram apresentações que certamente despoltaram interesse em quem nos tem ouvido. Tem sido curioso porque ao longo da sessão continuam a chegar pessoas à nossa sessão sobre a licenciatura em Psicologia. Estamos agora numa fase de perguntas, passaremos agora a uma fase de perguntas e respostas e justamente queria deixar aquelas pessoas que entraram, que não apanharam a sessão toda, que não se inibam em colocar questões, ainda que possam pensar que se calhar até já foram faladas durante a sessão, não faz mal nenhum, porque esta sessão é destinada a cada um. E por isso será importante que nos coloquem as questões que considerem por bem. Vi que já aqui surgiu uma questão, a que entretanto foi respondida, mas eu gostava de perguntar talvez à professora Catarina Ribeiro, se faz uma grande diferença vir de Ciências ou Humanidades e chegar aqui à licenciatura em Psicologia. Esta foi uma das questões que nos surgiu e por isso talvez a professora Catarina nos ajude a compreender. Obrigada, Maria. Obrigada, Sara, também por este testemunho. É com muito orgulho também que te ouvimos falar sobre aquilo que foi o teu percurso na licenciatura e agora também um bocadinho continuas connosco, continuas em casa, no fundo, não é?
connosco no mestrado, e agradeço-te muito também, como agradeci à Mariana, sobretudo a genuinidade com que vocês falaram, tal como aconteceu com a Mariana. Eu apenas disse à Sara, gostava de te convidar para participar no Open Day na próxima terça-feira, e a Sara veio logo e sem grandes questões, e portanto é muito bom também. Acho que isto os nossos alunos, e ouvir-vos falar, eu acho que é melhor, eu ia dizer o melhor cartão de visita, mas se calhar esta palavra não é, esta expressão não é muito feliz, mas acho que ouvir falar os nossos alunos é a melhor forma de nós apresentarmos o trabalho que fazemos, e para nós, professores, a grande preocupação é formar não só bons psicólogos, como também seres humanos ativos socialmente, implicados em causas, solidários, e isso, empáticos com os problemas dos outros, e isso para nós é mesmo muito importante. Obrigada, Sara, e obrigada, Mariana, mais uma vez. Obrigada também, Maria, pela questão que colocou. Como vocês sabem, a psicologia é uma disciplina, é uma ciência, é por excelência a ciência do comportamento, e para nós conseguirmos compreender o comportamento nas suas várias vertentes, como a Sara também e a Mariana já falou, temos várias áreas que estão aqui implicadas, áreas mais ligadas às humanidades e outras áreas mais ligadas às ciências. Eu diria, Maria, que essa questão, e é muito pertinente, porque muitas vezes joga aqui a escolha, é um critério importante, saber se podemos fazer o curso de humanidades ou de ciências. Eu acho que há vantagens e desvantagens em qualquer uma das áreas de origem, sendo certo que a única coisa que não acontece é um aluno não conseguir fazer a sua licenciatura porque veio de humanidades, ou não conseguir fazer a licenciatura porque veio da área de ciências. Portanto, isso até agora, nós já trabalhamos há muitos anos, está aqui o professor Pedro, a professora Lourdes também, penso que a professora Luísa Campos se juntou a nós, é muito bem-vinda também. Aquilo que não acontece, e fiquem completamente tranquilos e tranquilas, qualquer um de vocês venha da área das ciências ou venha da área das humanidades, vai conseguir fazer a licenciatura, não é por causa da área de origem que não consegue fazer. Aquilo que se passa é que vocês podem ter mais familiaridade com algumas unidades curriculares que vão ter na licenciatura. Por exemplo, para alguém que vem das ciências, começar a ouvir falar de temas de biologia humana no primeiro ano, provavelmente vai-se lembrar, vai-se recordar de coisas que já falou, ou não são exatamente as mesmas coisas, algumas são mais elaboradas, outras mais específicas e mais relacionadas com as bases biológicas do comportamento, e portanto se calhar sente-se mais familiarizado. Por outro lado, as pessoas que vêm da área das humanidades podem sentir-se mais à vontade nas questões da história, da história da psicologia, da epistemologia, questões também que têm mais a ver com a própria escrita. As pessoas das ciências às vezes são mais lacónicas a escrever, e nas perguntas de desenvolvimento, ou que impliquem uma interpretação e que impliquem outro tipo de reflexão, podem em alguns ter ali alguns momentos de como é que isto se faz. Aquilo que eu vos queria dizer é que ninguém fica para trás por falta de apoio. Eu acho que eu sinto-me, sabem que eu sinto-me muito segura a falar da licenciatura em Psicologia na Católica, e não é porque esta segurança venha, pronto, eu trabalho na Católica e portanto a Católica é melhor, a FEP é melhor. Não, esta segurança é mesmo genuína, e quem me conhece sabe que eu não consigo transmitir coisas com este entusiasmo se eu não acreditar profundamente que elas são verdade. Ninguém fica para trás na FEP por falta de apoio, ou porque uma cadeira não correu bem e o professor não esteve disponível para ajudar. Sabem, há uma coisa que é muito importante: nós temos que vos ajudar, temos que vos ensinar coisas, assuntos, temas, problemáticas que vos permitam ser psicólogos,
mas temos que vos ajudar a aprender, e é para isso que servem os psicólogos também, e os professores, quer seja desta área, quer noutra, mas nesta em particular, nós temos a obrigação de saber ensinar. E saber ensinar é saber às vezes dizer como estudar, como é que é suposto uma avaliação acontecer, como é que é suposto vocês estarem nas aulas para rentabilizarem mais o estudo e, portanto, isto ultrapassa muito a questão vir de ciências ou vir de humanidades. E posso-vos dizer que no desempenho académico e na eficiência formativa, que é assim um nome mais pomposo, as pessoas quando fazem esforço e quando solicitam a ajuda dos professores, quando solicitam o acompanhamento dos professores, muitas vezes nem notamos diferenças entre os alunos que vêm de ciências e de humanidades em disciplinas como a biologia, por exemplo, os temas de biologia humana, a introdução às neurociências, por isso que esse não seja um problema e acreditem que na FEP ninguém fica para trás por ter dificuldades. Pode-se ficar para trás por falta de investimento do próprio aluno, isso sim, por falta de apoio não. Obrigada, Maria, por ter colocado esta questão. Professora Catarina, desculpe, tenho aqui uma dúvida que nos é colocada que eu acho que é muito interessante. Perguntam se a quantidade de vagas no curso, qual é a quantidade de vagas existente no curso, mas sobretudo se a concorrência para ingressar é muito grande. E acho que como pega um bocadinho este tema, eu não quis deixar de dar a hipótese de ter um contínuo. Muito obrigada, Maria. O número de vagas que estão disponíveis para a licenciatura em Psicologia são 65. Eu não sei quem é que colocou a questão, é um participante ou uma participante anónimo, mas são no total 65 vagas. Se a concorrência é muito forte, eu vou-vos dizer uma coisa, eu não sei, vocês são de várias áreas geográficas, no Porto nós temos várias escolas de psicologia, no Porto, no Grande Porto, temos várias escolas de psicologia, desde a Universidade Pública e outras universidades privadas, várias universidades privadas, aqui na zona do Grande Porto, não no Porto Centro, por exemplo, há uma licenciatura na Maia, outra licenciatura na CESPU, na Gandra, enfim, há várias licenciaturas em Psicologia. Se vocês me perguntassem onde é que eu queria estudar, era na Católica, sem dúvida. Se perguntassem onde é que eu ia inscrever o meu filho se ele quisesse estudar Psicologia, ou inscrever alguém da minha família, ele não quer estudar Psicologia, acho eu, mas seria na Católica, sem dúvida nenhuma. A concorrência para entrar na faculdade, nós temos sempre mais alunos a inscrever-se que aqueles que ficam, efetivamente, ou seja, há alunos que não entram, precisamente porque entendo, e aquilo que a história da nossa faculdade nos tem mostrado é que cada vez temos mais procura de candidatos à nossa licenciatura. Portanto, não sei se respondi à pergunta. Acredito que sim, e eu vejo que houve aqui outra pergunta que foi colocada. Eu diria que se calhar já não temos muito mais tempo para também não cansar quem nos está a ouvir, mas só me permitia aditar aqui a informação de que a média de entrada no último ano foi de 13,5 e que a nota de candidatura do aluno melhor classificado no último ano foi de 18,24, foram informações que surgiram aqui em resposta direta a uma pessoa que nos colocou a pergunta. É verdade isto, não é, professora Catarina? Sim. E se concordasse, eu iria colocar rapidamente ao professor Pedro Dias só uma pergunta. O que é que distingue estudar na Universidade Católica, na Faculdade de Educação e Psicologia? Se eu quero estudar Psicologia, o que é verdadeiramente distintivo? Só para fazermos aqui o remate a esta sessão, daria a palavra ao nosso diretor da Faculdade. Obrigado, Maria. Penso que estão
Já estou a aparecer, penso eu. Ora bem, Maria, isto é de facto uma pergunta difícil de responder em poucas palavras e ainda por cima depois dos testemunhos que ouvimos. Eu penso que o que a Sara e a Mariana partilharam, para além do que a professora Catarina Ribeiro também explicou, falam de facto melhor do que aquilo que eu possa dizer aqui em muitas palavras. Eu diria que o que distingue a nossa oferta formativa em psicologia é a experiência que os nossos estudantes têm com um contexto, com um ambiente de promoção da sua aprendizagem que é caracterizado por tudo aquilo que foi aqui descrito: proximidade, disponibilidade. Boa tarde, desculpem, tivemos aqui um problemazinho técnico, isto estar no online pode ter de facto este tipo de dificuldade. Enfim, estou certa de que o professor Pedro Dias também já respondeu ao essencial e ao longo da sessão fomos ouvindo o essencial. Eu estava neste momento a colocar aqui no chat, espero que estejam todos atentos, o site da Faculdade de Educação e Psicologia, que é o local próprio para tomar sempre nota e ir acompanhando a atividade da faculdade, onde certamente também encontram os diferentes contactos que faz sentido ir tendo à mão, não é? Porque acho que, de facto, a Faculdade de Educação e Psicologia é uma faculdade com uma enorme atividade e vale muito a pena sempre acompanhar. Eu gostaria, finalmente, de voltar a agradecer a disponibilidade de todos os participantes. Acho que foi uma sessão eu, enfim, estive deste lado, estive a assistir com muito gosto a tudo e por isso, enfim, volto a agradecer. Estou aqui a tentar, vocês estão a reparar que eu estou aqui um bocadinho hesitante, porque eu estava aqui a tentar mostrar-vos que as candidaturas à faculdade, à licenciatura em Psicologia, estarão abertas até 7 de agosto. É muito importante que vão estando atentos a tudo isso. Nesta fase, resta-me desejar a cada um que, enfim, tenha tido um bom resultado no exame nacional ou que ainda o venha a ter, mas que, acima de tudo, cuide de tentar saber mais e melhor sobre aquilo que pode vir a ser o seu futuro. Agradeço uma vez mais a presença de cada um e desejo um bom fim de dia. Não se esqueçam de continuar a contar sempre connosco. Muito obrigada, uma boa tarde.